Foi o primeiro a dizer presente Miguel Prata Roque, 46 anos, jurista, antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, comentador, é candidato à presidência da FAUL, a Federação da Área Urbana de Lisboa, do Partido Socialista. À partida não vai correr sozinho nestas eleições agendadas para o próximo dia 10 de janeiro. Pedro Pinto, Carla Tavares e Filipe Santos são nomes que têm sido apontados à sucessão de Ricardo Leão. Miguel Prata Roque, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com ambos. Para este sábado está agendado um jantar que vai reunir presidentes de concelhias e de câmaras da área de Lisboa, que está a ser visto como uma tentativa de consensualizar uma candidatura entre os seus potenciais opositores. A confirmar, estreitam-se as possibilidades de vir a ser eleito? Bem, boa tarde a todos os que me ouvem. Eu estou mais preocupado com as pessoas que não conseguem jantar. E, nesse sentido, julgo que é muito importante refletir sobre como é que a região de Lisboa pode contribuir para melhor coesão territorial e melhor coesão social também. Temos, ao longo dos últimos anos, verificado que há muitas pessoas que trabalham, mas que não têm rendimentos suficientes para ter uma vida condigna. E isso é inaceitável num Estado social de direito. Por outro lado, nós discutimos muito como é que incluímos as pessoas dos bairros desfavorecidos. E, portanto, o que eu estou mesmo preocupado relativamente ao Partido Socialista é que o Partido Socialista fale para a classe média. Ou seja, nós temos que refletir como é que a região de Lisboa pode garantir também coesão social, porque há muitas pessoas que vêm de todo o país para a metrópole e vêm aqui à procura de uma melhor vida. Nós temos que integrar os imigrantes que vêm à procura de uma melhor vida, mas também as pessoas que cá estão, que são portuguesas e que, obviamente, vivem do seu trabalho e do seu esforço. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, porque isto no âmbito de umas eleições para uma... vou facilitar uma distrital de um partido, isso que está a dizer reflete uma preocupação de que o PS esteja a afastar do seu eleitorado tradicional, aliás, à semelhança do que temos ouvido em relação a partidos similares noutras partes do mundo, nomeadamente o que acabou de acontecer nos Estados Unidos da América. É essa a sua preocupação fundamental para se candidatar? Sim, reflete a circunstância do Partido Socialista ter que refletir o que é o trabalhador atual. O trabalhador contemporâneo não corresponde ao operário de uma linha de montagem numa fábrica, não corresponde a um funcionário público tradicional, não corresponde, por exemplo, a uma pessoa que, mesmo trabalhando por recibos verdes, acaba por estar na dependência da sua entidade empregadora. Nós temos hoje em dia... E o Partido Socialista deixou de falar para essas pessoas? Eu julgo que o Partido Socialista não tem tido a capacidade de explicar à classe média porque é que serviços públicos de qualidade fazem parte do seu quantitativo remuneratório. O salário não é apenas, porque, vamos ver, imaginem que nós ganhávamos 2 vezes mais do que ganhamos, mas tínhamos que pagar todos os nossos cuidados de saúde, tínhamos que pagar todos os cuidados de educação que as nossas crianças, filhos e filhas necessitam. Obviamente que é preciso aumentar os salários, mas é preciso garantir que estas pessoas que vivem do seu trabalho, que estudaram, que tiveram formação profissional, que não conseguem progredir na carreira, seja no setor público, seja também no setor privado. E eu julgo que as pessoas se ressentem disso, das promessas que foram feitas no sentido de tu estudas, tu esforças-te, tu desempenhas bem o teu local de trabalho, a tua profissão e és recompensado por isso. Nós estamos a chegar a uma fase em que verificamos que há um afunilamento da sociedade portuguesa. Lugar para os mais novos. E, portanto, isso é normal que haja ressentimento designadamente nas periferias urbanas da área urbana de Lisboa. Há outros temas que eventualmente preocuparão quem vive precisamente nestas zonas mais limites da cidade de Lisboa. Há dias aqui no Observador, o recém-eleito presidente da Federação de Setúbal do Partido Socialista, André Pinotes Batista, sublinhava a ideia de que a esquerda não pode estar afastada de discussão de temas sensíveis como a segurança ou as migrações, temas que não podem ser deixados para partidos populistas. Partilha esta ideia? Inteiramente. Eu julgo que não é ser de esquerda tolerar a desordem ou tolerar o desrespeito pelas forças policiais, que são trabalhadores da administração pública que nos representam a todos. Não é de esquerda apenas incluir aqueles que são imigrantes, mas não incluir também aqueles que cá estão e que precisam, obviamente, de uma proteção também por parte do Estado Social. Agora, a esquerda não pode ter um discurso... Vamos ser claríssimos. Todos os relatórios internacionais demonstram que Portugal é o 5º país mais seguro do mundo.
Os RASIs, os relatórios anuais de segurança interna, demonstram que tem havido um aumento da criminalidade altamente violenta, mas uma diminuição da pequena criminalidade, que é aquela que afeta as pessoas no seu cotidiano. Portanto, as percepções de insegurança são isso mesmo, são emoções. E é muito fácil manipular as emoções, manipular o medo, manipular a aversão àquele que é diferente de nós, e obviamente que um partido como o Partido Socialista tem que saber fazer esse discurso da objetividade, mas ao mesmo tempo da emoção. Eu, aliás, devo dizer o seguinte: dizem que o Partido Socialista esteve ausente do debate sobre a segurança e sobre a imigração. Eu acho que as pessoas às vezes desconhecem a lei de entrada e de entrada, permanência e de expulsão de cidadãos estrangeiros de Portugal, do território português. Eu dou aulas de Direito Constitucional e tenho que ensinar aos meus alunos esse mesmo regime e quais são os direitos de estrangeiros em território português. Eles ficam muito espantados porque a lei tem requisitos como, por exemplo, um estrangeiro só pode entrar em Portugal se fizer demonstração de que tem recursos económicos suficientes para subsistir cá durante o tempo de que beneficia o respectivo visto de entrada em território português. Obviamente, o que aconteceu, e todos nós sabemos, foi que durante a pandemia, por força do fecho da maior parte dos estabelecimentos de comércio e de serviços, as entidades empregadoras entenderam que era preciso adotar um regime absolutamente excepcional, o tal regime de manifestação de interesse, em que não era preciso celebrar um contrato de trabalho antes de se entrar em território português para que se pudesse entrar em território português e depois obter trabalho. Mas sejamos francos, a taxa de desemprego neste momento está em 6%, mesmo com mais 1.400.000 estrangeiros a trabalhar em Portugal. E nós nunca tivemos... Não conhece a necessidade de limitar a entrada de cidadãos estrangeiros em Portugal? Pelo contrário. Aquela política seguida pelo Governo, portas abertas sim, portas escancaradas não. Esta ideia não faz sentido? Como eu estava a tentar explicar, a lei atual já determina essa necessidade de controlo, a necessidade de verificação periódica do preenchimento dessas condições. Aliás, eu devo dizer, um partido de esquerda não pode achar normal que vivam 40 pessoas vindas do Paquistão ou do Nepal num apartamento T2 na Almirante Reis. Isso indigna-me enquanto socialista e indigna-me enquanto ser humano. Que os políticos, sobretudo a nível local, ignoraram durante demasiado tempo essa realidade. Julgo que houve uma grande pressão resultante, por exemplo, da dinamização turística que nós temos sentido em toda a área metropolitana de Lisboa, quando vemos os trabalhadores em restaurantes, em bares, em cafés, percebemos que grande parte deles são imigrantes também justamente porque também os portugueses neste momento já não aceitam exercer esse tipo de funções. O que eu estou a dizer é que há espaço para todos, mas tem que haver espaço para todos, permitindo que aqueles que cá estão entendam que a vinda de cidadãos estrangeiros é um acrescento ao país. Deixe-me recentrar esta conversa naquela primeira pergunta e à politiquice que o seu professor fugiu de forma extremamente habilidosa. Admite a possibilidade talvez de vir a fazer... um candidato externo à nomenclatura. À nomenclatura. Dizem que sim, não sei. Eu, como sou militante há 28 anos, acho sempre estranho essas bocas. Então deixe-me perguntar se admite a possibilidade de vir a fazer parte de uma solução consensualizada, no sentido de se encontrar uma candidatura única, ou não está disposto a abdicar desta candidatura que anunciou? É assim, eu sou completamente contra consensos balofos e não estou cá para isso. Estou cá para agregar as pessoas, estou cá para debater com as pessoas e transigir, reconhecer que os outros podem ter razão em determinada questão, mas o que é muito importante para os partidos políticos que haja alternativas e que haja visões distintas relativamente no fundo, ao programa que se pretende executar. A minha avaliação relativamente à Federação de Lisboa é esta. Nós temos um conjunto de políticas nacionais e de autoridades nacionais e temos um conjunto de políticas locais e autárquicas e falta-nos um nível intermédio. Eu não vou agora discutir aqui a questão da regionalização, ainda que eu acho muito importante aquilo que foi feito durante a legislatura anterior e pelo governo anterior relativamente ao reforço de poderes das CCDRs. Acho muito importante que existam entidades intermédias entre o poder nacional e o poder autárquico, porque cada um tem o seu galho. Mas é preciso um terceiro galho, que é esse galho metropolitano ou regional. É preciso estabelecer políticas
que não pensem apenas no interesse das populações locais concelhias, mas no interesse da globalidade. Por exemplo, em matéria de transportes públicos, é essencial que haja uma política metropolitana de transportes públicos. Mas não reconhece essa visão nos seus potenciais opositores a estas eleições? Eu não conheço ainda potenciais opositores, porque nenhum deles manifestou intenção de apresentar candidatura e, portanto, eu aguardo serenamente a apresentação de modelos alternativos. A opção que foi tomada pela Comissão Política Federativa foi convocar apenas eleições para Presidente da Federação. Eu acho que isso é pouco, isso não chega. Porque se for eleito vai ter que se entender com uma equipa que não escolheu, é isso? Ninguém acredita que isso vai acontecer. Conhecendo-me, toda a gente sabe que isso não vai acontecer. Obviamente que eu tenho ideias próprias, obviamente que eu apresentarei um programa de ação estratégica que substituirá a moção global de estratégia que foi aprovada no Congresso Federativo. Obviamente que trabalharei até às eleições autárquicas com as pessoas com quem sempre trabalhei, porque, vamos ser claros, os órgãos eleitos do Partido Socialista são órgãos que integram pessoas que eu conheço há muito tempo, com quem trabalho, com quem continuarei a trabalhar. A questão não é uma questão de caras, nem uma questão de pessoas. Eu acho é que tem que haver uma reorientação estratégica e uma reorientação também do discurso político do Partido Socialista. E eu, neste momento da minha vida, estou disponível para isso e acho que é uma tarefa que eu exerço em benefício da democracia, em benefício da participação. Eu conheço muitas pessoas altamente válidas que gostavam de ter mais intervenção cívica, mas que não estão disponíveis para ir a reuniões cada semana à sede de um partido político ou exercer cargos formais, mas querem contribuir para isso. E o Partido Socialista já foi esse espaço. Com Mário Soares, com António Guterres, o Partido Socialista era um partido agregador. Eu estou a olhar para a Raquel Abcacis e lembro-me de pessoas como o Cláudio Monteiro, como a Rosário Carneiro, como tantas pessoas vindas da democracia cristã que se associaram a essa mesma discussão e a esse projeto através dos Estados Gerais. Foi aí que veio, por exemplo, vieram, por exemplo, vários dos ministros que depois formaram um governo com António Guterres, e eu acho que com Mário Soares a mesma coisa. Estão os partidos dominados pela lógica do aparelho partidário? Vamos ser... Eu não queria ser... Eu não estou aqui contra nem o meu partido, nem com as pessoas que exercem atividade partidária. Acontece que nós vivemos numa sociedade altamente especializada e a especialização leva-nos a uma dedicação quase exclusiva, até do ponto de vista do tempo, a essa função. Hoje em dia, exercer bem uma função de presidente de junta exige uma dedicação profissional, quase que exclusiva. Mas esse é um risco para a partidocracia. É um risco se as pessoas não tiverem a capacidade de exercerem um cargo durante 4 anos, 8 anos e depois regressarem à sua vida profissional e cederem o seu lugar a outros. Essa profissionalização excessiva e a eternização no exercício de cargos é que é, no meu ponto de vista, lesivo para o próprio bom funcionamento da democracia. E esse retrato trata hoje, por exemplo, da FAUL? É o retrato que traça hoje, por exemplo, da FAUL? Eu acho que relativamente à Federação da Área Urbana de Lisboa, o que nós precisamos é de mais abertura ao exterior, como eu estava a dizer. E eu acho que isso vai na linha até daquilo que o próprio secretário-geral do Partido Socialista já anunciou. Que pretendia realizar uns Estados Gerais após a discussão do orçamento, porque, vamos ser sinceros, o Partido Socialista governou 8 anos, quase 8 anos e 6 meses. Nos primeiros 6 meses nós não estamos em condições de fazer uma análise objetiva daquilo que correu bem e daquilo que correu mal. Mas é importante fazer essa análise. Por muito bem intencionados que sejamos, e eu fui sempre um grande defensor das políticas públicas do governo anterior, porque com partido delas participei nesse processo inicial de formação do governo, contribuí para a sua execução, mas julgo que o Partido Socialista tem que refletir sobre se as medidas que adotou produziram os efeitos necessários. Em muitas áreas eu acho que não produziram. E, portanto, nós temos que voltar. Outra coisa que me preocupa e deve preocupar qualquer pessoa que exerce funções públicas é não só o afastamento dos cidadãos, mas também um envelhecimento dos partidos políticos e, em especial, do Partido Socialista. O nicho eleitoral do Partido Socialista situa-se neste momento acima dos 60 anos e isso também transforma as políticas públicas propostas pelo Partido Socialista em políticas de reação, de conservação. Muitas das vezes o Partido Socialista quer conservar coisas boas que foram feitas,
Eu não estou a renegar essa mesma herança, mas um partido social-democrata, como é um partido socialista democrático, a sua ambição é transformar a sociedade até através de mudanças no Parlamento, através de mudanças da administração pública, e eu acho que tem faltado, no fundo, essa ambição ao Partido Socialista. E do seu ponto de vista, essa renovação do Partido Socialista recomeça agora pelas eleições autárquicas e por aquilo que o partido irá apresentar nas eleições autárquicas. Eu digo isto porque se candidata a um lugar que tem para já à cabeça uma responsabilidade, que é indicar os candidatos autárquicos na área urbana de Lisboa. E isso não é uma tarefa de sumenos, e por isso talvez há tantos candidatos à Federação da área urbana de Lisboa do Partido Socialista neste momento. Mas está a ver, Raquel, isso menoriza o papel da Federação de Lisboa do PS, porque a Federação de Lisboa parece que neste momento serve apenas para escolher quem são aqueles que são candidatos à lista de deputados pelo Círculo Distrital de Lisboa e escolher os candidatos a presidentes de Câmara. Eu não vim cá para isso. Eu vim cá, sinceramente, para criar um espaço. Isso. Pois, com certeza. Mas os estatutos são claríssimos relativamente a isso. A competência é uma competência das estruturas concelhias. Há uma orientação aprovada em Congresso Nacional, nos termos do qual haverá renovação das candidaturas daqueles que já são presidentes de Câmara do Partido Socialista. Agora, o Partido Socialista deixou de ser governo, o que significa que muitas pessoas que exerciam funções públicas, neste momento regressaram à sua atividade profissional e podem estar disponíveis. Seria um absurdo se o Partido Socialista não aproveitasse a disponibilidade já manifestada por algumas dessas pessoas. Por outro lado, eu acho que mais importante que estarmos só a pensar na figura do candidato ou da candidata a presidente é nós conseguirmos agregar pessoas, porque a vida política antigamente fazia-se de militantes quase que profissionalizados, mas hoje em dia as pessoas não estão disponíveis para isso. E há formas de contacto à distância, como o Zoom, como o Teams, como o WhatsApp. As pessoas hoje facilmente exercem essa participação cívica sem precisar de estar inscritas em partidos políticos. E eu acho que os partidos políticos serão tão mais dinâmicos quanto se consigam abrir a essa participação cidadã. Há experiências muito importantes nesse sentido, e eu julgo que o Partido Socialista foi pioneiro nesse sentido, com os Estados Gerais, com a mobilização de comunidades locais em políticas de integração, de inclusão social, e portanto é nesse caminho que eu quero seguir. Tem alguns nomes em mente para esta ou para aquela autarquia? Não quero fazer isso neste momento. Sinceramente, vou-lhe pedir desculpa, mas eu respeito muito o funcionamento institucional do meu partido, e acho que essa decisão é uma decisão que tem que ser tida em colégio e no espaço próprio. Há algum receio que este processo eleitoral possa de alguma forma vir a condicionar as eleições autárquicas do próximo ano, a abrir feridas difíceis de sarar e condicionar os resultados eleitorais do PS, particularmente aqui na área de Lisboa? Há esse risco? Da minha parte, nenhum. Eu tenho licença de porte de arma porque sou advogado, mas por opção não comprei e não usarei. Admite a possibilidade de vir a ser candidato a alguma autarquia? Isso vai depender muito das necessidades de cada concelho. Eu estou disponível, como sempre estive, para o Partido Socialista, mas, como lhe disse, isso cabe às estruturas concelhias fazer essa reflexão. Miguel Prata Roque, muito obrigado por ter vindo para este Direto ao Assunto. Um gosto, os dois. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.